Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Live Your Best Life podcast. Muito entusiasmado por começarmos aqui uma nova jornada com este podcast incrível, onde vamos falar sobre prosperidade em todas as áreas. Por isso, se tu queres aprender mais sobre prosperidade, estás no sítio certo, porque vamos abordar temas incríveis como transformação corporal, saúde, de dinheiro, ok? De também espiritualidade, desenvolvimento pessoal, por isso fica por aqui que vai ser incrível. Meu nome é André Cunha e hoje vamos ter aqui realmente um convidado muito especial, ok? Porque nós temos o tema de hoje, vai ser aqui como transformar o corpo com pequenas mudanças sustentáveis, e o nosso convidado especial é uma pessoa com resultado incrível, é uma prova viva disto que vamos falar aqui hoje. Por isso tens de estar muito atento ou atenta a tudo o que vamos partilhar, ok? Importante, partilhem connosco também de onde nos estão a ver, porque depois nós vamos analisar todos os comentários e vamos responder a todos também. Por isso, partilhem connosco e sempre que tiverem algo que queiram partilhar, comentem, ok? Coloquem o gosto, partilhem com outras pessoas também, para mais pessoas poderem conhecer mais sobre este podcast e aquilo que nós vamos partilhando. E não se esqueçam de carregar no sininho para receberem notificações de os próximos vídeos que nós vamos fazer deste podcast incrível. Então, tenho aqui o prazer enorme de ter connosco o Pedro Ferreira. Ele é uma pessoa, então, como eu disse, que tem um resultado inacreditável. Ele é prova viva daquilo que nós vamos falar. Por isso, espero que estejam muito atentos, que vamos receber aqui, então, o Pedro, e ele vai partilhar a história dele incrível. Olá, Pedro, tudo bem? Boa noite, André. Tudo bem? Está tudo super. Obrigado por teres aceito o convite. É com muito prazer, muito gosto estar aqui a estrear realmente este podcast. Olha, que para mim faz muito sentido porque realmente foi da transformação que eu procurei, que eu precisei. Mas isso, olha, muito grato por estar aqui e muito bem-vindos a todos, realmente. E se alguém partilhar alguma coisa que vá partilhando, que eu vou voltando aqui a pôr os olhos no que eu puder, eu ajudo. Eu estou aqui mesmo para isso, para partilhar e ajudar. É isso mesmo. Nós estamos cá para ajudar as pessoas a terem mais prosperidade em todas as áreas, e hoje vamos falar de uma área extremamente importante, que é a nossa casinha, né? O nosso corpo, que é onde normalmente é o primeiro sítio que nós negligenciamos. Então vamos aqui começar. Podes nos contar aqui um bocadinho da tua história, quem tu eras antes de começares uma transformação, quais eram os teus hábitos? Podes partilhar aqui um bocadinho connosco? Ora bem, a minha transformação começou realmente foi até a partir de 2020. Até 2020 eu era uma pessoa vulgar, como sempre fui, humilde, sempre que a querer trabalhar, a fazer mais alguma coisa e a sempre a cuidar mais até dos outros do que de mim. Isso refletiu-se um pouco até 2020, numa altura em que eu estava com 29 anos. Depois eu nunca fui muito de me pesar, nunca fui muito de olhar a peso, apesar de ter feito muitas dietas a partir dos 18 anos, porque eu até aos 18 anos eu andava sempre a correr, que eu na escola nunca fui muito de estudar, mas sim de jogar futebol, sempre gostei de fazer exercício, só que a partir dos 16, 17 anos comecei a gostar mais da vida noturna e isso levou-me a deixar de fazer exercício, a levar a ter outros hábitos completamente diferentes do que tinha, porque eu antes também quase que não comia nada de jeito, ou seja, eu perdia mais tempo era a correr e a jogar futebol. Depois comecei a ter outros hábitos de sair à noite, de beber copos e de passar mais dias a dormir do que as noites. Ou seja, eu até aos 29 anos, exatamente, fui sempre uma pessoa que tinha este estilo de vida que eu comparo a muita gente, ou seja, infelizmente existe cada vez mais pessoas que veem isso como uma fuga, principalmente o olhar pelo fim de semana e pensar, vai ser aqui a minha felicidade está só na noite de sexta, sábado, e eu comecei a ver isso como uma felicidade, mas depois já tinha que ser quinta, sexta, sábado, domingo, já não dava, depois durante a semana ainda andar na escola, isto porque eu também era baterista e ainda sou,
e andar a tocar em bandas durante o verão inteiro. Ou seja, eu tinha um estilo de vida muito, digamos que normal. Só que o normal era porque tinha as pessoas exatamente iguais ao meu redor. Só que isso não era o ideal. E não era porque na altura eu tinha acabado de ser pai e pronto, e estava a passar alguns maus hábitos à minha filha. Isto só para ter a Pois, ideia do início, digamos. sem dúvida, sem dúvida. E tocaste aí num ponto muito importante, que às vezes nós vemos as pessoas que às vezes vivem mais a sexta e o sábado do que o resto dos dias, não é? Praticamente viver é só a sexta e o sábado e os restos dos dias é quase como se estivessem a pagar penitência. É, Isso faz às vezes com que a tal fuga, como falaste muito bem, seja de excessos, né? E eu acumulando, né? Levou-te a estar assim um bocadinho fora de forma. Muito bem. Diz-me aqui uma coisa: houve algum momento específico em que tu entendeste que precisavas mesmo de mudar alguma coisa na tua vida? O que é que te fez realmente tu queres transformar o teu corpo? pronto, isto na altura, isto em meados de 2019, exatamente como eu estava a dizer, eu tinha sido pai há um ano e é naquela altura do Covid em que estávamos todos a fazer receitas, procurar receitas na net, a ver bolos, a ver francesinhas, a ver tudo e mais alguma coisa. E eu acabei por procurar receitas e até que encontrei receitas de bolos, ou seja, um bolo de chocolate, mas eu já vou explicar o porquê do bolo de chocolate. Mas isto aconteceu, a ideia de procurar mudar o meu estilo de vida, porque a minha pequena estava, a minha pequena, eu vou sempre chamar pequena, porque ela como estava a começar a caminhar. E eu, com 29 anos, não sabia que estava com 104 quilos, nem fazia ideia, porque eu não tinha balança em casa, porque não era uma coisa que eu me dedicava, não era um interesse meu. E então, o que é que eu reparei? É que ela começou a caminhar, começou a gatinhar, a dar os primeiros passos, e a querer brincar com ela, e nós já todos, acho que todos sabemos que uma criança, quando começa a caminhar, quer explorar tudo. Então, o que é que um pai faz? Tenta evitar ao máximo que aconteça alguma coisa, ou seja, estava-me a fazer desgastar muita energia, não é? E então eu tinha que ir andar para trás e para um lado e para o outro, a tentar a parar, e até que comecei a dizer à minha filha: olha, tem calma, não corras tanto para não te cansares. Mas depois é que eu comecei a pensar isto melhor, ou seja, quem é que se cansava? Na realidade era eu, e eu é que me cansava, não era a minha filha, que ela estava e está cheia de energia. Foi isso que começou a despertar um bocadinho a pensar porque é que já não posso nem movimentar-me na minha própria casa e ficar cansado. Pois, realmente isso foi forte, pá, foi forte. Ainda bem que tiveste o tino de pensar no assunto. É, Essa foi boa, essa foi boa. Mas é diz-me porque eu uma coisa, estava fechado em casa, não é? tu pensaste nisso e decidiste logo mudar ou ainda andaste ali a encontrar desculpas para não fazer, ainda andaste a inventar? O que aconteceu aí alguma coisa? Tiveste alguns desafios, medos aí pelo meio antes de querer dar o passo? Sim, na altura eu tive esta noção e o que é que eu comecei a fazer? O caixo que toda a gente procura, ora bem, vou deixar de comer. Só que deixei de comer e comecei a procurar outras coisas para me refugiar. Lá está, comecei a procurar receitas, principalmente de bolos, que lá está com mais. Agora tenho a noção que contendo mais açúcar, o corpo vai responder melhor. Com o açúcar dá-nos mais energia. E então foi aí que comecei à procura de receitas, mais de bolos, até que encontrei a receita de um bolo de chocolate no Instagram e eu pedi a receita de chocolate. E depois aí lá comecei a, olha, vou começar a cuidar-me agora, vou fazer assim umas receitas mais caseiras, mais ao meu estilo. E não vou comer assim tantas coisas, tantos doces, fazer coisas mais caseiras. Estava eu a pensar, ou seja, vou deixar de comer, e vou só almoçar e jantar e beber um bocadinho mais de água e foi essa a minha ideia. A ideia de querer mudar, só que não é aquele mudar do género de segunda até quinta e depois os outros dias não vamos mudar tudo porque não pode ser radical, não é? Mas acabou por continuar na mesma onda. Basicamente foi isso. Pois, acontece, acontece. E quem é que te ajudou aqui a dar o primeiro passo? Ou tiveste alguém que te inspirou realmente a avançar? Alguma motivação extra que te fez
Não, olha, vai ser agora que eu vou fazer. Sim, quem me deu a motivação foi mesmo a pessoa que me partilhou a receita do bolo de chocolate, que até foi a Eva, e ela disse que podia me ajudar a ter mais um estilo de vida diferente. Isto porque depois, lá está, em jantares, fins de semana, aniversários, e olha, nesta altura, acho que deve estar a fazer mais ou menos 5 anos por esta altura. Tivemos um aniversário na altura, um amigo em comum que não nos conhecíamos. E é curioso que eu até, se tivesse essa foto aqui à mão, eu mostrava-vos, que é aquela típica foto, vamos tirar a foto do jantar de aniversário. Toda a gente em pé, quem era o único que estava sentado? Adivinhas? Estava eu assim, que era para tentar amparar aqui a curva da camisola, não é? A camisola ficava um bocado mais curva e então e também depois acabei por ter outra noção porque é que estavam todos em pé e era o único sentado. Era o cansado e era também aí já começava a mexer um bocado com o psicológico e eu nem sequer tinha noção, ou seja, eu já tinha complexos no meu corpo, só que era aquela pessoa de não, eu estou bem assim, mas se fosse para ir ao shopping e entrar numa loja, não, vai lá, isto. E na altura estava a namorar e continuo a namorar desde então, mas ela ia às compras, a minha namorada, a Carla, ela ia às compras e eu ficava cá fora porque não preciso de roupa. Não ia procurar. Alguns sítios que eu ia não tinha o tamanho ideal, dizia XL e já ficava muito justo. E eu não... O que é que eu dizia? Não gosto de roupa justa. Algumas coisas que fizeram mudar, mas isso tudo porquê? Depois ainda houve um outro momento assim mais marcante, que foi no seguimento destas festas todas, que sempre andei, até que houve um momento que, pronto, um jantar até foi só de homens, curioso que acabaram de convidar para o mesmo jantar, mas esse jantar de homens, foi mais de 100 pessoas, 100 homens neste caso, convidaram para esse jantar e pronto, eu sempre fui de uma pessoa de bebo isto, bebo aquilo, o que é que estás a beber, ou seja, sempre a acompanhar as pessoas, acabava sempre por fazer o que os outros faziam. Isso isso foi só uma noite, mas essa noite bebi mais do que o que devia, comparando a muitas outras, que era exatamente igual. Só que o que é que aconteceu nessa noite? Nessa noite eu cheguei a casa, já não estava propriamente em mim, nem me lembro. No dia a seguir, entretanto fui dormir, tranquilo, mas acordei, supostamente deitei-me na cama, mas acordei no sofá. E o que é que aconteceu? Depois a Carla é que me contou que eu, a meio da noite, para além de estar um cheiro a álcool no quarto que era insuportável, isso aí, e eu tinha a minha filha a dormir no quarto ao lado, com 1 ano, tinha mais ou menos 1 ano, e foi aí que a Carla olhou para mim com uma cara muito séria, e eu ainda naquele estado de embriaguez, tá bom, está tudo bem, que foi? Que cara é essa? Foi aí que ela me contou. Que eu estava a dormir de barriga para cima, parou-me o sistema, parou-me a digestão, parou-me tudo, e eu estava a vomitar, barriga para cima, quase a sufocar, porque não conseguia respirar. Quando ela me contou isso, aí é que parece que fiquei gelado, parou-me tudo e comecei a procurar outra coisa, porque foi como ela disse. E se a tua filha tivesse visto? E se tivesse acontecido? Pois. Foi aí mesmo que. Infelizmente, muitos de nós esperamos até à última da hora quase para fazer a mudança, né? E, infelizmente, depois às vezes podem acontecer coisas menos boas, que a mudança que já podia ter sido feita antes Sim. pode nunca acontecer porque não dá tempo. Pronto, espero que estejam para não acontecer a mesma coisa. Ai, ai, realmente incrível. Diz-me uma coisa, então. Então, este susto, obviamente, aqui levou-te a tua alerta aos píncaros e aí meteste um ponto final no que estava a passar e decidiste mesmo mudar de uma vez por todas. Pronto. O que é que tu Sim. iniciaste para fazendo, obviamente, algumas mudanças e tal? O que é que tu começaste a fazer para iniciar aqui a tua transformação corporal? Também no seguimento daquela tal receita do bolo de chocolate da Eva, em que ela me tinha dito que me podia ajudar, e depois eu lembrei-me dessa situação e fui falar com ela, até mandei mensagem no Instagram, na altura ainda quase que nem saía de casa,
Mandei-lhe mensagem no Instagram a ver o que é que ela me podia ajudar. E lá está, foi o que ela me falou, depois de me perguntar aquilo sobre a nossa alimentação, a minha alimentação principalmente, nem tanto a minha mulher, que sempre foi mais controlada. Só que ela começou a perguntar o que é que eu comia, o que é que eu fazia, e quando comecei a responder exatamente aquilo que eu até partilhei aqui um quadro, que eu mal tomava pequeno almoço, pouca água bebia, que deixei de comer, comecei a almoçar muito e a jantar muito, foi aí que ela começou a dizer que eu precisava era de uma reeducação alimentar. Isto porque ela estava a falar em algumas sugestões, mas foi como eu lhe disse, eu já fiz tantas dietas, nunca tinha passado dos 90 e entretanto tinha-me pesado e reparei que estava em 104 quilos. Cheguei a fazer várias dietas, até comprimidos, uns amigos meus do ginásio chegaram não foi a dar, a vender-me, não é? Que a dar, hoje em dia não se dá nada, nem na altura. Eu tinha 18 anos e já andava a lutar contra excesso de peso, imaginemos. E com esses comprimidos lembro que perdi 12 quilos no mês, só que eu andava acelerado, estressado, andava a tremer, eu já não aguentava falar com ninguém, andava mal disposto, coração mesmo muito acelerado, e eu na altura nem tomava café. Pronto, isso foi só uma das experiências, lá está. Depois de deixar de comer muitas vezes certas coisas aqui e acolá, sem saber o que fazer, sem ter experiência. Houve uma semana que andei a limão em jejum todos os dias, extremo, nem era com água nem nada. As únicas coisas menos boas que foi, não sei se perdi peso ou não, mas qual é que foi as partes mais marcantes só desta dieta? Era o mau hálito e o mau humor, que ninguém podia falar para mim, por isso acho que eram duas coisas que não queria. Pronto, e desde aí desisti um bocadinho de dietas, procurava algumas coisas que diziam que ajudava a perder peso, só que lá está, ajudava a perder peso, mas eu gostava tanto de comer, não é? Eu gosto tanto de comer, que eu fazia exatamente a mesma coisa, ou seja, termos os mesmos hábitos alimentares e que tínhamos para engordar, se queremos perder peso, se não fizermos nada, acho que nada vai mudar. Ou seja, se nós não mudarmos, o que é que vai mudar? Não é? Não mudou nada. Então, lá tive um acompanhamento da Eva, que ela ajudou-me bastante e continua-me a ajudar. Que lá está, um acompanhamento mais regular. Não é nutricionista, nem nada do género, mas foi uma pessoa e é uma pessoa que me ajuda bastante e isso tem feito toda a diferença. Então, no caso, ela fez-te uma avaliação de bem-estar para conheceres mais sobre o teu corpo, fez-te um questionário alimentar Sim, sim. e promoveu-te uma reeducação alimentar com mais alguma ajuda para te ajudar a dar tudo o que o teu corpo precisa? Ou o Sim, que é na que ela altura te ela sugeriu? esteve aí mesmo na minha casa, porque ela na altura tinha-me sugerido usar Herbalife, batidos de Herbalife, e eu disse: Olha, eu já usei isso há 10 anos, eu perdi até peso, mas só que depois voltei a engordar tudo outra vez. Ou seja, aquela frase que toda a gente diz, que muita gente diz, inclusive eu dizia, ai, sim, tomares isso e deixares, vais engordar o dobro. Exatamente, funciona dessa parte, mas também funciona para perder peso. Porque eu perdi peso. Só que não tive acompanhamento para para saber o que comer, lá está, porque eu passo o dia todo, principalmente a comer, todo o ser humano, o que mais faz durante o dia é comer, por isso eu aprendendo a comer, comecei a regular principalmente o meu peso, o meu dia, a minha energia, o meu bem-estar, e isso foi principalmente o primeiro passo. Ela disse-me: Olha, é fazer uma reeducação alimentar, não é cortar nada. O que nós precisamos é de nos alimentar. E foi por aí, Nem principalmente. mais. E aqui a suplementação sempre te dá uma ajuda para te sentires mais saciedade, para teres a certeza que dás tudo o que o teu corpo precisa. Fantástico. E no início, sentiste aí assim algumas tendências de voltar a hábitos antigos, alguma resistência, algumas dificuldades assim no processo? Voltei, sim, Tiveste que pedir senhor. ajuda. Olha, ajuda-me aqui para encontrar soluções. Se tiveste algum episódio desses? Exatamente, ora bem, se eu tive tanto sucesso com as dietas durante estas, é só estas que eu me lembrei agora assim de repente, se eu me dei tão bem em começar e acabar, qual é que ia ser a diferença de começar esta e acabar? Foi exatamente igual, mas ainda assim ainda consegui perder, acho que foi mais ou menos 20 quilos em 3 meses, foi, 20 quilos em 3 meses. Depois fui de férias, fui 2 semanas de férias para a França,
E então ficou tudo cá, ficou os hábitos cá, os novos, os velhos foram para cima. E, ou seja, foi para lá, andei lá 2 semanas a fazer exatamente o que fazia antes, só que não ia para a noite. Não ia para a noite porque estava com a família e não era a mesma coisa. Mas foi assim, no início, exatamente, tive o acompanhamento, foi isso que me ajudou, principalmente a ter muita energia, porque eu conduzia o dia inteiro, eu trabalhava como técnico de vending, ou seja, máquinas automáticas de cafés, de bolos, ou seja, ter bolos até à descrição, isso também ajudou ao facto de chegar a um excesso de peso um bocadinho mais elevado. E, ou seja, andava a conduzir o dia inteiro, fumava um maço de tabaco por dia, bebia uma garrafa de meio litro por aí um dia e meio, às vezes até dava para dois, a mesma garrafa, e lá está, eu só almoçava e jantava. Mas depois eu comecei a ter esse acompanhamento diário, regular, comecei a tomar o pequeno almoço, um pequeno almoço que me deixava sempre com mais energia, não me deixava com fome nenhuma até o almoço. Só que é como a Eva dizia, não é para ter fome, é para, ou melhor, não podes sentir fome. Se sentires fome, é que vai-te logo levar a outras coisas. E isso aí é que o acompanhamento é que fez toda a diferença. Mas lá está, depois acabou por me deixar ir, acabei por me deixar ir atrás dos hábitos antigos, que lá está, sem acompanhamento as coisas voltam ao que era. Pois, durante aquelas Exatamente duas como agora. semanas esqueceste de tudo Foi. e obviamente sentiste aí essa coisa. Quando é que foi o momento em que tu viste realmente que tu estavas a falhar esta reeducação alimentar, a falhar contigo próprio, no fundo, não é? E qual foi o ponto aí mais baixo e como é que encontraste aí a força para retomar e começares a ter resultados novamente? Depois desse processo já ter perdido 20 quilos, ainda nesses 3 meses, depois perdi-me lá, vá lá que engordei, acho que foi só 4 ou 5 quilos, só, em 2 semanas, não é muito. Mas depois, quando cheguei cá, já estava a reparar, ou seja, está no ambiente onde estava nos hábitos novos, digamos, comecei a reparar porque é que eu vou já fazer a minha torrada com o meu galão, com a minha meia de leite, se eu fazia isto. Começou assim a entrar em choque, era exatamente o que eu estava a fazer lá em França durante essas 2 semanas. E depois comecei assim a entrar em choque e depois comecei a perceber. Realmente eu preciso mesmo de tomar de tomar consciência real de que preciso mesmo de, não é voltar a fazer o mesmo, senão vou exatamente engordar o dobro, porque vou voltar a comer mais. E foi aí que comecei mesmo a fazer um plano rigoroso. Rigoroso no sentido de fazer aquilo que o meu corpo precisa, não é de rigoroso, eu não posso comer isto, não posso comer isto, não posso comer isto. Comecei a olhar, posso comer isto, posso comer isto, posso comer aquilo. Comecei a saber e a ver, principalmente no telemóvel, com um plano personalizado, e aquilo comecei a ver o que é que precisava de comer e assim, antes de alguma refeição, primeiro até bebia um copinho de água, começou-me a ajudar a beber mais água, e depois comecei a alimentar melhor, a preparar as coisas no dia anterior, a lancheira e quê, que eu tinha muitos doces atrás, e depois, se eu me esquecesse do lanche, era muito mais rápido ir ali do que ir à padaria e ainda pagar o bolso, por isso. Foi aí que comecei mesmo a adequar e aí comecei a regular bastante o peso. Foram 25 quilos em 4 meses Uau, e aí ainda não fazia exercício físico. muito bem. E quando começaste aí a ver os teus resultados novamente no teu corpo, ok? Eh, como é que te sentiste nessa altura? O que é que vinha cá dentro? O que é que te sentias também por ti, não é? Mas também o que é que tu estavas a sentir que também estavas a passar à tua filha? Isso aí começou a fazer total diferença porque depois eu já comecei a ver na balança o 7, ou seja, abaixo dos 80, eu, alto, aqui há qualquer coisa que dá aqui um gostinho. Ir à balança e ver ali o 78, 79, espetáculo, maravilha. Isto aqui é uma alegria. E depois é que eu começou-me a dar um incentivo até de fazer exercício físico, começar a correr um bocadinho, voltar a jogar à bola, porque eu tinha deixado de jogar futebol
porque lá está, com um excesso de peso estava sempre a ter entorses, era no esquerdo, era no direito, era no esquerdo, era no direito, era uma joelhada, doía-me mais 2 ou 3 semanas, lá está, o meu corpo não estava bem alimentado, como é que ia aguentar tanta pancadaria, digamos. Por isso era normal que começasse a dar sinais de desligar. E foi que também quando eu vi que a minha pequena também queria andar mais no carrinho elétrico que eu tinha arranjado, ela devia andar mais de bicicleta e correr e outras coisas do que andar no carrinho telecomandado. E aí também comecei depois já a pensar, não tenho que fazer exercício. E foi então até que me desafiaram a fazer uma prova de 10 km. E eu que não corria 2 minutos, e agora fazer uma prova de 10 km. Mas espera aí, diz-me uma coisa, já sei que este número aqui está errado, já temos aqui uma transformação corporal inacreditável, mas já não são 32 quilos, pois não, já são Já vai em 34, exatamente. 34 quilos, incrível. Olha para É, isto, opá, estás mais bonito, pá. Estás muito mais bonito, pá. Parabéns. entretanto, cortei aqui a pera e foi aí que deu os Ah, 34. muito bem. Diz-me uma, Não, diz-me uma coisa, agora, como é a tua vida agora? Já estavas a falar aqui um pouco do exercício, mas o que é que tu começaste realmente a viver a sério desde que começaste a fazer estas mudanças? Qual o impacto que esta transformação teve no teu dia a dia, na tua saúde e principalmente na tua confiança e na tua autoestima? isso aí mudou tudo, porque a confiança e a autoestima, eu enganava-me a mim próprio à noite. Porque eu à noite bebia uns copitos, eu falava com toda a gente, eu achava-me o maior e tal, era uma festa, mas só que depois no dia a seguir isso tornava a voltar ao que era. Ou seja, não gostava de me ver, não gostava daquilo que sentia, ou seja, tinha uma autoestima um bocado em baixo. Isso aí começou a mudar um bocadito. E lá está, era o que eu estava a dizer. Quando me desafiaram para fazer essa prova de 10 km, foi um desafio que me fez sair da zona de conforto, porque eu estava a correr, eu não fazia exercício, e foi aí que comecei a preparar-me. A primeira corrida foi 2 minutos, e já não podia. Depois, no dia a seguir, ainda vamos tentar ao menos fazer o 3 minutos. Ainda consegui chegar ao 4. Isto não sei quanto. Eu só olhava ao tempo que eu já vi, já passou tanto tempo a correr, eu tenho que parar no instante. Nem olhei a metros, nem a quilómetros, nem nada do género. Depois é que lá consegui fazer essa prova, até está aqui a prova, Viana Race, uma prova de obstáculos, que até foi o Paulo Meira que me desafiou, e foi espetacular. Aí entrei até por uma box de CrossFit, que eu não fazia ideia o que era CrossFit, já me tinham falado, mas eu andar a levantar pesos, o que é? Ou então ginásio, como sempre, até cheguei a ir a 2 ginásios, ia só no dia experimentar e não vinha. E cheguei a pagar um mês num, nem sequer pular os pés. E que era para tentar me És o incentivar. cliente preferido deles. Era o melhor cliente, até podia estar o espaço fechado, poupava a luz, poupava tudo e estava a pagar. Quase podia ser o agora chamado sócio fundador. Mas depois dessa prova, eu entrei lá na box CrossFit, fiz lá uns exercícios. Pá, isto é assim, é fixe. E em grupo, olha, tens que experimentar. Aí deu-me outra coisa, consegui terminar a prova, eu comecei a pensar para mim, então, se eu consigo fazer isto, porque é que eu não consigo fazer mais? E fazer mais exercício, cuidar de mim, da minha mente, e até incentivar a minha filha a fazer mais. E as pessoas ao meu redor. E por que não? Porque já algumas pessoas estavam a ver o meu resultado, também queriam perder peso. Então, em vez de incentivar só a cuidar só da alimentação, porque o exercício físico é muito importante, porque é que eu não vou incentivar por aquilo que eu faço às duas coisas? Foi aí que comecei olha, aí foi uma coisa que eu fiz exatamente igual, foi inscrever-me para um mês e dizer que ia, mas a diferença foi que eu comecei a ir 6 dias por semana para o CrossFit e toda a gente dizia, isso é muita coisa, isso é muitos dias, tu vais sair de lá todo partido. O único dia que me custava, sinceramente, era o domingo, porque era o único dia que estava parado. Mas daí começou a haver a evolução, comecei a sentir mais predisposto para fazer outras coisas, a acordar mais cedo. Comecei a acordar às 5 e às 6 da manhã, coisa que eu tinha que pôr o telemóvel a despertar para aí uma hora antes, para sair quase uma hora depois.
Por isso era muito complicado e isso aí começou a mudar completamente. O meu corpo começou a mudar, eu comecei a ver outras diferenças, comecei a ver assim umas veias e um músculo. Epá, isto assim já é outra coisa, já vale a pena. E foi por aí que começou. Incrível, incrível. E agora que estás aqui nesta fase da tua vida nova, como estás a inspirar aqui outras pessoas? O que é que tu tens feito para ajudar também outras pessoas a melhorarem? Porque eu sei que tu agora decidiste também, já há algum tempo, começar a ajudar outras pessoas. E que conselhos, depois de falares nisto, que conselhos darias a quem está a querer iniciar a sua própria transformação corporal? Muito bem, então, começando pelo início, isto realmente tudo o que eu já adequei, lá está, não fiz mudanças drásticas, foi com acompanhamento, pessoas que começaram a conhecer melhor, a saber o que é que eu precisava, o que é que eu não precisava, o que é que realmente me fazia bem. Eu comecei-me a conhecer melhor, comecei a perceber o que é que eu estava a precisar realmente e não qual o refúgio que eu precisava de ter esta semana ou na próxima semana. Comecei a ver objetivos mais a médio e longo prazo e isso começou-se a transformar em outro tipo de motivação, não só para mim, para a minha família, mas lá está, para essas pessoas que eu até já estava a ajudar. Lá está, começaram a ver o meu resultado, comecei a ajudá-los a fazer exatamente como faziam comigo. Todas essas pessoas que, para além da EBA, que me acompanham até ao dia 2, que é um acompanhamento de excelência espetacular, que é acompanhamento diário, comecei a passar isso para essas pessoas e começaram também outras pessoas a ter resultado. E foi exatamente aí que eu comecei a achar boa ideia implementar o exercício físico para o meu corpo, para a minha mente e para incentivar mais pessoas também a fazer exercício físico. Depois também vi um estudo em que Portugal é dos países que menos exercício físico faz, só a nível da Europa, já sem falar no resto do mundo, eu então também comecei a ver por aí. Depois, porque também tinham posto aqui à porta da minha casa, que tem um jardim, puseram assim umas barras e que é para fazer exercício, só que eu nunca vi lá ninguém. Então acho que estreiei aquilo passado para aí 2 ou 3 anos, daquilo ter sido lá posto. E agora até costumo fazer lá alguns exercícios, às vezes, aqueles que eu aprendi no CrossFit. E é isso, é incentivar as pessoas a terem um estilo de vida mais ativo, que isso vai se refletir principalmente a parte psicológica. Isto lembrando até uma situação que eu cheguei a passar por ansiedade e andei a tomar medicamentos pronto, antidepressivos. Andei a tomar isso durante 3 dias, só que depois já não quis mais, porque estava muito sono e eu tinha que conduzir. E depois é que eu comecei a perceber, se eu cuidar da minha alimentação, vou cuidar daquilo que alimenta o meu corpo. Foi aí que sou, que o cérebro é mais de 90% água. Se eu não bebia água, independentemente do que eu comesse, não chegava nada lá acima, então comecei a adequar a alimentação, a ter uma alimentação mais nutritiva, mais cuidada, a beber mais água e com esse acompanhamento todo comecei eu a ter os próprios resultados, a deixar de ter dores de cabeça, a deixar de ter azia, a deixar de ter aquela moleza ao final do pequeno almoço ou do almoço e a ter aquela fome ao fim do dia. E com este todo acompanhamento, estas mudanças que lá está, foi dia após dia, semana após semana, mês após mês, saber dizer que não àquelas coisas que devemos dizer que não, não é só dizer porque sim, porque senão ele vai ficar chateado ou ele isto ou aquilo. Comecei foi mais a pensar em mim, a dizer mais que sim a mim mesmo. E isso aí começou a fazer toda a diferença. Comecei a tomar as minhas decisões, as minhas escolhas, a começar a comer aquilo que eu realmente precisava e não só aquilo que me fazia bem no momento, não era aquele prazer, não vou comer isto que é muito bom e depois ficava muito infartado e não me sabia bem. E comecei a passar isto a outras pessoas, a incentivar a terem melhores hábitos alimentares, a fazer exercício. E depois depois já de muitas pessoas já terem resultados, isso tem que ir para outro patamar. E foi aí então que me desafiaram a fazer uma meia maratona, já exatamente esta aqui, desafiaram no início deste ano, e eu que ainda não gostava muito de correr, e acho que ainda não gosto, porque no CrossFit tem aquelas partes de correr para aí 200, 300 metros, 1 quilómetro, e eu já estava a ver isso, por isso quando me desafiaram aí, eu reparei outra vez. Isto é mais uma situação para eu sair da zona de conforto. Foi aí então que comecei a fazer também treinos, pronto. Comecei a adequar
A alimentação também lá está mais outro resultado, com acompanhamento consistente, consegui fazer a meia maratona. E eu que sempre tive problemas de joelhos de entorse, inclusive um acidente que tive lá atrás em que bati com os joelhos e ficaram muito martelados, consegui fazer os 21, estou a apontar para os 42, mas os conselhos mesmo que eu dou é vê o que é que tu precisas de mudar em ti. Se não precisares de mudar nada em ti, vê ao teu redor. Se estiveres sozinho, pronto, tudo bem, mas vê alguém que possa olhar para ti e querer até uma ajuda, mas não sabe o que fazer e se calhar podes ser tu a mudar essa pessoa. E neste caso, no meu caso, tendo uma criança ao meu lado a crescer, que coisas é que eu lhe ia passar, que incentivos é que eu lhe ia dar, sendo que ela já sabia dizer papá McDonald's, eu comecei também a pensar melhor. Ou seja, acho que eu vou incentivar outras coisas, mas não é dizer, não é aquela frase antiga de faz o que eu digo, não faças o que eu faço. Isso nunca funcionou muito comigo, foi por isso que eu comecei a adequar o meu estilo de vida, o meu estilo de vida completamente a 100%. Isso começou a mudar e lá está, o conselho mesmo que eu dou é se não quiseres fazer por ti, está tudo bem, mas faz por quem está à tua beira. Porque isso pode ser muito mais importante e lá está, quando estamos perto de perder alguém que nós gostamos muito, é aí que começamos a pensar, lá está, aquela máxima de é quando se perde que se dá valor, mas ainda há essa possibilidade de não perder, e principalmente não perder em nós, que há muitas coisas que perdemos em nós, deixamos de lado e depois não sabemos reconhecer, começamos a culpar os outros, começamos a ver notícias, começamos a achar que o mal é que está todo do outro lado, em que tudo depende de nós. E eu, entretanto, já deixei o trabalho que tinha porque pensava que tinha que ficar lá a vida inteira e agora divirto-me, sou feliz, consigo acompanhar várias pessoas me agradecem, é um trabalho muito, muito prazeroso, ajudar várias pessoas e isso aí tem feito total diferença, sem grande margem de dúvida, que é incrível esta nova mudança, este novo Pedro, mas ainda estamos para chegar a outro patamar. Mas isto é o conselho mesmo, se não quiseres fazer por ti, faz pelos outros. Mas principalmente por ti, porque se tu estiveres bem, vais estar bem para estar com os outros. Sem dúvida. Muitos parabéns, amigo, espetacular. Realmente, né, é incrível o que foi iniciar, melhorar a prosperidade a nível de corpo, começou a desencadear prosperidade em todas as outras áreas e nota-se essa transformação. Por isso, parabéns, começaste pelo sítio certo, que é tu próprio, e muito obrigado por partilhares aqui a tua inspiração. Nada, ora, essa é sempre um prazer, porque lá está, eu sabendo que posso ajudar mais uma pessoa, seja de forma direta ou indireta, sei que posso contribuir um pouco para o melhor do mundo. E já existe tantas coisas más aqui ao redor do mundo. Ainda, ainda aqui há dias, foi estes dias, ouvi falar alguém sobre um vídeo que uma criança viu, um vídeo de guerra, mas depois começou a perguntar: guerra aonde? Há tantos países em guerra que já nem sabemos o que é que realmente é que está a acontecer neste mundo. Por isso temos que cuidar mesmo de nós, olhar por nós, deixar de fora o que está, deixar os outros decidir por nós. E lá está, deixar de desculpas, que isso é uma É, frase que eu comecei a usar para mim, isto aqui que eu estou a usar no peito foi mesmo uma coisa que eu comecei a meter para mim, que eu usava muitas desculpas. Se calhar não, porque senão isto, porque aquilo, isto, arranjava mil e uma desculpa, e foi sempre isso que me deixou para trás. E punha os outros para a frente. E a minha saúde começou a ficar para trás, as minhas finanças começaram a ficar para trás, a minha família começou a ficar para trás, o meu relacionamento ficou para trás. A parte espiritual eu nunca sabia nem acreditava em nada do género, por isso comecei mesmo a deixar desculpas de lado e a apontar para aquilo que eu queria. Porque comecei a acreditar e via que as pessoas que me ajudavam conseguiam, então por que não? é mais amor próprio, é muito importante. É verdade. Pronto, muito obrigado, amigo, pela partilha. Tudo Muito bom e obrigado, vamos amigo. lá continuar aí a ajudar mais pessoas e a É conquistar isso mesmo. mais prosperidade que tu mereces também. Obrigado, obrigado, André. Muito obrigado por esta partilha, este podcast. Olha, muito obrigado. E no que eu puder ajudar, não só a ti, mas mesmo a todas as pessoas que estão aqui a ver isto, olha, se eu puder ajudar em alguma coisa,
podem mandar mensagem sem qualquer problema. Eu estou aqui para ajudar. Muito bom, obrigado. Pois é, espero que tenham gostado deste primeiro episódio. Foi aqui uma experiência incrível. Já sabes, carrega no sininho para receber as notificações de todos os podcasts que vêm aí. O próximo vai ser incrível, já vai ser outro tema. Por isso estejam atentos a tudo que vamos partilhando. Por isso já sabes, decide começar a tua transformação. Não esperes por algo negativo te acontecer para decidir mudar. Tu podes decidir hoje, ok? Como tinha ali na t-shirt do Pedro, quem é bom em desculpas não é bom em mais nada, por isso deixa de dar desculpas e começa a tua transformação para criar prosperidade na tua vida. Tudo bom para vocês, continuação de uma excelente semana.